Fala, amigos! Pela primeira vez, com os 23 convocados à disposição do técnico Dorival Júnior, a seleção brasileira realizou a segunda atividade visando a partida que marca o início de 2025 para a pentacampeã mundial. O jogo válido pela 13ª rodada das eliminatórias é contra o time da Colômbia, vice-campeã da Copa América em 2024, a oportunidade para a seleção brasileira retomar o caminho das vitórias. É bem verdade que chegamos ao final de 2024 naquela sequência invicta, mas com 2 empates. Contra a equipe da Venezuela, jogando fora de casa, e contra a equipe do Uruguai na Fonte Nova. Esse jogo contra a Colômbia marca, inclusive, praticamente a metade do ciclo do Dorival Júnior na caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Eu explico o motivo. Até aqui, o Dorival Júnior divulgou 5 listas de convocados em 2024, esta da data FIFA de março é a 6ª, e assim que a data FIFA terminar, o Dorival Júnior terá mais 5 listas para testar alternativas antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Então, ainda que internamente o Dorival entenda que o tempo é curto, ele também sabe da necessidade das respostas acontecerem de maneira imediata, porque o trabalho está chegando na metade e o grande objetivo é alinhar desempenho. O desempenho traz o torcedor, gera uma expectativa positiva e com isso trazer um resultado, porque 2 vitórias contra a Colômbia e a Argentina praticamente encaminham a vaga na Copa do Mundo de 2026 e o grande objetivo é esse, é estar no Mundial para aí sim levantar o hexacampeonato. Então é uma caminhada que parece longa, mas em verdade é muito curta, e ter os 23 jogadores à disposição é muito importante para que o Dorival Júnior, otimizando o tempo, possa passar as ideias, e até por isso ele não está perdendo muito tempo. O Dorival, inclusive, já esboçou aquele que deve ser o time titular para enfrentar a Colômbia. A ideia do treinador é ter Alisson no gol, na lateral direita a presença do Wanderson, a dupla de zaga sendo formada pelo Marquinhos e pelo Gabriel Magalhães, o lado esquerdo com a presença do Guilherme Arana. O meio de campo deve ter um perfil mais ofensivo, com Bruno Guimarães na cabeça de área e Gerson fazendo o segundo homem. O quarteto ofensivo tem uma dúvida, se joga Savinho ou se joga Endrick, mas a tendência maior que o quarteto ofensivo da pentacampeã do mundo seja definido com o Savinho de um lado, Vinícius Júnior do outro, e com a presença do Rodrigo e do Rafinha com muita liberdade de movimentação à frente da seleção brasileira. O Dorival contou com alguns retornos para a pentacampeã mundial e tem algumas caras novas. É importante trazer que a lista tem 8 jogadores diferentes em relação ao time que estava convocado em novembro. Para você ter uma ideia, Lucas Perry, convocado pela primeira vez sob o comando técnico Dorival Júnior. Wesley, debutando na seleção brasileira. Guilherme Arana não estava na data FIFA de novembro, já trabalhou com Dorival Júnior na seleção brasileira, mas não estava em novembro. Você tinha naquela ocasião o Alex Telles pelo lado esquerdo do gramado e o Abner. Se ainda não tinha o Alexandro que está retornando à seleção brasileira, não era chamado desde a Copa do Mundo de 2022. No meio de campo, Joelinton retorna mais de um ano depois. A última convocação do Joelinton foi em 23, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Matheus Cunha, mesmo cenário. Última convocação do Matheus Cunha em 2023. Endrick não estava na data FIFA do mês de novembro e João Pedro do Brighton também não estava na data FIFA de novembro. É claro que alguns nomes, como João Pedro, Endrick, Guilherme Arana, já tiveram sua oportunidade de trabalhar com o técnico Dorival Júnior. A gente está falando de 5 jogadores que estão chegando pela primeira vez e é um desafio para o treinador passar as ideias, compreender aquilo que os jogadores também têm de expectativa em relação à seleção brasileira. Tanto é que o técnico Dorival Júnior se antecipa em relação a essa questão. Ele manda um vídeo muito detalhado, na verdade é quase que um DVD, né? São vários vídeos com situações de jogo. Alguns desses vídeos são entregues para todos os jogadores e alguns desses vídeos são pessoais, ou seja, o Wesley recebeu um vídeo com a função que o Dorival Júnior espera da lateral direita, o Alexandro recebeu um vídeo com a função que o Dorival Júnior espera da lateral esquerda, para que isso já fique o mais mastigado possível, para que quando os atletas treinam num coletivo como esse, que foi realizado aqui no estádio do Bezerrão, eles já tenham dimensão daquilo que eles precisam traduzir dentro do gramado. Então esse é um enorme desafio, porque você tem poucos dias de treino com um elenco
elenco que muda o tempo todo, com um time que muda o tempo todo. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ouvir o Wesley falando sobre esse tema. Então muita gente vai perguntar, Marcelo, por que o Joelinton não é titular? Por que o Wesley não é titular? Por que o Matheus Cunha não tem uma oportunidade? É claro que há uma preferência técnica do Dorival Júnior de escalar os jogadores que já vêm fazendo parte dessa espinha dorsal, mas também, consequentemente, os jogadores que fazem parte da espinha dorsal estão mais habituados. Então, Wesley, Joelinton, Matheus Cunha, Alexandro, por que não? Em algum momento podem ser escalados, em algum momento podem pintar no time titular, quem sabe até contra a Argentina. Mas para esse primeiro momento, apenas com duas atividades que o técnico Dorival Júnior vai ter para trabalhar coletivo mesmo, né? Para trabalhar o ajuste fino tático, o Dorival tem essa preferência de trazer atletas que ao menos já tiveram um contato mais sólido com as ideias que a seleção brasileira pode ter daqui para frente na caminhada para a Copa do Mundo de 2026. A atividade foi fechada para a imprensa e fechada também para o torcedor. Essas imagens que vocês estão acompanhando foram dos 15 primeiros minutos. Legal ver que todos os jogadores foram ao gramado. Você que acompanha sabe que a gente trouxe a situação do Rafinha, do Bruno e do Joelinton, que atuaram no domingo durante 90 minutos. Rafinha pelo Barcelona, Bruno e Joelinton pelo Newcastle, mas trabalharam sem limitação. O Marquinhos não havia preocupação, porque estava no banco de reservas do Paris Saint-Germain, sob o comando do Luiz Henrique contra o Olympique de Marseille, e o Alisson também estava no banco do Arne Slot contra a equipe do Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa. Mas todos os 23 atletas trabalharam sem nenhuma limitação, estão à disposição do técnico Dorival Júnior. Alguns fatos curiosos. Aí, depois de trazer as informações do campo, claro, o gramado é sempre o mais importante, que é isso que vai permear o resultado nos jogos contra a equipe da Colômbia e contra a equipe da Argentina e a longo prazo a Copa do Mundo. A gente precisa falar do que aconteceu de externo aos jogadores, né? De fora do controle do Dorival e dos jogadores. Primeiro, houve uma tentativa de invasão. 4 jovens chegaram a invadir o estádio Bezerrão na tentativa de acompanhar o treino da seleção brasileira, isso antes dos jogadores subirem para o gramado, quando ainda os atletas estavam fazendo trabalho de academia. Sempre bom lembrar que antes de toda atividade, os jogadores passam pela academia, cada um cumpre um cronograma estabelecido ali de rotina diária de exercício para os atletas, antes do trabalho de campo-bola, antes do trabalho tático. Então, essa tentativa de 4 jovens invadirem aconteceu, eles chegaram a invadir, não foram ao gramado, foram detidos pela segurança da Confederação Brasileira de Futebol ainda nas arquibancadas e foram detidos, inclusive, pela polícia. Um outro problema, que um homem foi preso. Um drone subiu, a atividade, como eu informei, foi aberta durante 15 minutos apenas para a imprensa. O técnico Dorival Júnior tem buscado todo o sigilo do mundo. O Dorival abre para a imprensa, para que o torcedor possa ter esse contato também por meio da imprensa com os jogadores, mas depois fecha para que ele possa ter sigilo para implementar as ideias que ele precisa colocar em prática nos treinos da seleção brasileira. E assim que nós viemos aqui para a parte de fora do estádio Bezerrão, um drone subiu e o drone ficou voando por cerca de 5 minutos. A polícia rapidamente correu, a segurança, inclusive, começou a se movimentar, né, a segurança privada da CBF, para entender de quem era o drone. E o suspeito foi reconhecido e o controlador do drone, né, o piloto do drone, acabou sendo levado preso. Então, se repete o que já havia acontecido na data FIFA de setembro de 2024, quando lá em Curitiba, um homem que foi visto como um espião, um drone espião, acabou também sendo levado pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Hoje aqui a polícia, claro, ainda vai trabalhar para investigar qual era a ideia dessa pessoa, se era de fato um espião, se era apenas por diversão, mas querendo ou não, ele ultrapassou os limites da privacidade. Nem a imprensa, nem os torcedores, ninguém podia acompanhar o treino da seleção brasileira e o piloto do drone foi levado pela Polícia Militar aqui do DF. Então, uma informação importante, claro, fora do gramado, mas a gente precisa trazer para o torcedor que nos acompanha, que a gente espera que essa preparação possa ser em paz para os jogadores da pentacampeã
mundial. E voltando a falar de campo bola, o Wesley estava muito feliz, primeiro treino dele com a seleção brasileira. Eu falei de alguns nomes que estão voltando, sendo chamados pela primeira vez pelo técnico Dorival Júnior, mas no caso do Wesley foi a primeira atividade dele com a seleção. Ele revelou que estava mais ansioso para dar entrevista. Aliás, ele revelou que estava mais ansioso para treinar do que para dar entrevista, e ele revelou essa questão do DVD, que foi detalhado para ele já, para ele entrar no clima daquilo que o Dorival Júnior deseja ver do lateral direito do Flamengo dentro do gramado. Acho que essa pergunta pro cara errado. Tô chegando agora, se eu tiver oportunidade, que é o sonho de todo jogador, vou tentar me entrosar o mais rápido, como eu tô tentando no almoço, tô conversando com todo mundo. Acho que sim, o entrosamento é primordial. Como você fala, como o Bruno fala, é jogador do Liverpool, jogador do Real Madrid, jogador do Arsenal. Então, ele joga mais contra do que junto. Então, o pouco tempo de trabalho atrapalha bastante. Só que eles já estão... Aí vai da pergunta dele, a paciência que tem que ter. O entrosamento só é com o tempo. E se esse time estiver entrosado, chega longe. A minha equipe é os analistas e meus empresários. Como eu não primeira vez, então o pessoal da CBF mandou uns vídeos, né? Os caras que vocês mandaram uns vídeos de compactação, esse negócio como é que se fala? Bloco alto, bloco médio, passaram para mim, deve ter passado para os outros jogadores também. Então, os meus empresários pegaram os vídeos e vão me passar para mim ter noção de como é a seleção, entendeu? Porque, como eu falei, estando bem defensivo, o ataque é por si só. Todo sucesso para o garoto Wesley, convocado pela primeira vez e trabalhando já com a seleção brasileira. É sempre bom lembrar que não dá para os 23 jogadores entrarem no gramado. O Wesley, inclusive, está cotado para ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior e ser testado. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Tem um tripé para definir se o jogador volta ou não. A atuação dele no clube, a atuação pela seleção e, não menos importante, o tempo de treinos na pentacampeã do mundo. Muitas vezes, um jogador no treino mostra porque deve ser convocado. Eu sempre faço questão de lembrar de um atleta que treina muito bem na seleção brasileira. O cara voa na seleção brasileira, que é o Gerson. Nas oportunidades que a gente tem de acompanhar o treino na íntegra, o Gerson tá voando, tanto é que se tornou parte dessa espinha dorsal do técnico Dorival Júnior, fazendo dupla de volância ao lado do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, inclusive, ressalta essa questão do número muito grande de jogadores que a seleção brasileira acaba mudando de uma data FIFA para outra, e o desafio que o técnico Dorival Júnior tem de fazer tudo isso dar match, tudo isso fluir dentro do gramado. Olha, um momento bom, acho que quanto mais você ganha, mais responsabilidade você tem, isso é normal, você atrai isso, e vestir essa camisa por si só já é muito pesada, e as pessoas muitas das vezes não têm paciência, ainda mais por se tratar de seleção brasileira. É tentar jogar o nosso melhor, cara, tentar dar o melhor que a gente vem fazendo no clube aqui para a seleção. Como eu falei, a gente sente muita falta de tempo de treinar. Você tem uma realidade aqui, é uma realidade totalmente diferente, o que eu faço no meu clube, o que o Rafinha faz no clube dele, o que o Vini faz no clube dele. Então a gente tem pouco tempo para combinar as ideias, a gente tenta fazer as coisas mais dentro ali, tá conversando para estar melhorando. Obviamente, quando a gente tiver um tempo maior assim, vai ajeitar, mas, como eu disse, vestir a camisa da seleção é uma pressão por si só. Eu sei que todo mundo espera muito da gente, a gente espera retribuir esse carinho e a gente sabe que tem que melhorar. Acredito que sim, vem se formando. Acho que minha primeira convocação pela seleção foi em 2020. De lá para cá muita coisa mudou. Mas acredito que sim, está se criando. O Dorival está criando um jeito de jogar, né, a sua espinha dorsal. Acredito que a gente está cada vez mais próximo do melhor que a gente pode entregar. Obviamente que ainda pode melhorar e muito, e a gente quer, a gente sabe. É um dever nosso, né, honrar essa camisa de tantos grandes ídolos. A gente está trabalhando bastante. Mas eu já vejo sim, acho que já melhoramos bastante da Copa América para cá, o meu ponto de vista, né? E sem dúvidas com mais jogos, com mais boas atuações e com vitórias, vai dando confiança, principalmente para os mais jovens, para desempenhar o seu melhor futebol com a camisa da seleção. Bom, é isso. E aí eu te pergunto, esse time que foi esboçado pelo Dorival, com o Alisson, do lado direito Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana, Gerson, Bruno Guimarães na dupla de volância, Savinho, Rodrigo, Vinícius Júnior e a presença do Rafinha no comando de ataque, te agrada?
Bote aí nos comentários, eu conto com o seu like. Eu lembro que a seleção brasileira ainda treina pela última vez no estádio Mané Garrincha, antes de entrar no gramado contra a equipe da Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias. A data FIFA é muito importante, está mexendo com o brilho dos atletas que querem dar uma resposta para o torcedor e querem mostrar o peso da seleção brasileira contra rivais fortes. A Colômbia na quinta e a Argentina na outra terça-feira. Eu sou Marcelo Marinho, direto do Distrito Federal, na cola da pentacampeã mundial na caminhada rumo ao Hexa.